Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024, estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, a gente tem um compromisso todos os dias, trazer assuntos, os debates importantes, fundamentais, para a gente pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo, rumo ao bem viver. Por isso sim, a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, sem deixar de lado o que está pegando no Brasil, em Brasília, nas cidades pelo país. A gente precisa falar de política, economia, política internacional. É um pouco difícil, mas a gente dá um jeito de contemplar todos esses assuntos. Meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Estudo do Observatório do Clima afirma que transição energética não é obstáculo para crescimento econômico. Crise hídrica. Monitoramento dos rios busca diminuir ameaças à fauna aquática da Amazônia. Uma homenagem ao sacerdote peruano Gustavo Gutierrez, pai da teologia da libertação, falecido nesta semana. Movimento dos atingidos por barragens afirma que julgamento da BHP por crime Mariana pode ser precedente mundial. Vereadora reeleita no Rio de Janeiro, Tainá de Paula, afirma que quer ser prefeita da capital fluminense. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. E a gente abre o programa então falando de um estudo que aborda a questão da transição energética. Ele contradiz essa versão de que a redução na emissão de gases poluentes prejudicaria a economia do Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, a pesquisa foi lançada nessa semana pelo Observatório do Clima e apresenta dados concretos para as próximas décadas. E as projeções indicam que é sim possível reduzir em até 80% das emissões, isso até 2050, sem comprometer o crescimento econômico. É sim possível crescer com sustentabilidade, é isso que está dizendo esse estudo do Observatório do Clima. O relatório defende que o crescimento pode ser mantido sem a necessidade de expandir, por exemplo, a exploração de combustíveis fósseis. A nossa reportagem acompanhou o lançamento desse estudo, que está bem complexo, cheio de informações difíceis de entender, mas a gente se esforçou para traduzir para todo mundo entender do que se trata. Douglas Matos está aqui para falar para a gente. Um estudo lançado nesta semana em Brasília pelo Observatório do Clima afirma que o Brasil pode reduzir até 80% das emissões de dióxido de carbono no setor de energia sem afetar o crescimento econômico. De acordo com os pesquisadores, o país pode chegar a 2050 com 102 milhões de toneladas de CO2 emitidas todos os anos, sem recorrer a soluções tidas como falsas, entre elas a captura de armazenamento de carbono, e sem a necessidade de expandir a produção de combustíveis fósseis, mantendo um crescimento da economia médio de 1,3% até 2,8% ao ano. O documento, intitulado Futuro da Energia, Visão do Observatório do Clima para uma Transição Justa no Brasil, alerta que, caso as tendências atuais para o setor energético se mantenham, ele deverá ser responsável pela emissão de 558 milhões de toneladas de CO2 em 2050, número superior ao pico alcançado em meados da década passada. Esse dado considera as medidas já adotadas e compromissos já afirmados pelo país em relação à produção de biocombustíveis e o aumento de fontes renováveis. Em 2022, a emissão do setor ficou em 490 milhões de toneladas de CO2, de acordo com dados do próprio Observatório do Clima. Foram 23 organizações envolvidas no processo de pesquisa, desde o estabelecimento de diretrizes e princípios até a coleta e análise de dados. A publicação propõe que essas diretrizes sejam adotadas em matéria de transportes de carga e de passageiros, produção de combustíveis e biocombustíveis, indústria e geração de eletricidade, além de abordar as perspectivas para a produção de hidrogênio verde, o fechamento de termoelétricas a carvão e o crescimento das fontes eólica e solar, como ressalta Délcio Rodrigues, diretor executivo do Instituto Climainfo, uma das organizações que construíram o estudo. O observatório, então, resolveu pensar, ter uma visão para a transição energética baseada no melhor conhecimento disponível.
certo? No conhecimento dos setores, na análise dos setores de consumo, nas novas tecnologias, e assim, na melhor ciência e informação disponível. Mas também tem aí uma visão política, certo? Quer dizer, a análise por si só não é exatamente o que organizações da sociedade civil esperam ter. A pesquisa do Observatório do Clima tem como referência a necessidade de redução em 92% das emissões líquidas até 2035 em relação aos níveis de 2005. Um parâmetro defendido pela organização para a proposta brasileira de atualização do Acordo de Paris. Ainda segundo o observatório, o estudo foi motivado pelo entendimento de que, ainda que imprescindível, zerar o desmatamento da Amazônia e de outros biomas não é suficiente para que o Brasil cumpra as metas de Paris. De acordo com o documento, o Brasil larga na frente por conseguir gerar 90% de sua energia elétrica a partir de fontes renováveis, mas ainda há um longo trabalho a ser feito nas atividades que mais emitem gases de efeito estufa do setor de energia. Representando o Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, secretário executivo da pasta, saudou a iniciativa do Observatório do Clima. O governo do presidente Lula é comprometido com esse processo de participação, é comprometido no processo de escuta e de envolvimento da sociedade civil, e quando essa contribuição vem de uma forma estruturada, baseado em ciência, como são as contribuições do OC, baseado em análises aprofundadas, envolvendo um conjunto de pessoas que estão reconhecidamente de altíssima competência, tanto na produção da informação, como na análise de informação, como na formulação de política pública. Isso é extremamente importante. A partir dos estudos, o Observatório do Clima prevê uma redução de emissões de CO2 em 48% no transporte de cargas, 49% no transporte de passageiros, 80% na indústria de cimento, química, outras matérias-primas, 90% na indústria de aço, assim como na geração de eletricidade, 71% na construção civil e 61% na agropecuária, além de uma queda de 51% nas emissões na produção de combustíveis. O setor de transporte é o maior consumidor mundial de combustíveis derivados do petróleo, sendo responsável por cerca de 23% do consumo de energia e 14% das emissões dos chamados gases do efeito estufa. Para atingir os números alcançados pelo estudo, os pesquisadores indicam uma série de medidas a serem adotadas, entre elas a construção de um modelo de desenvolvimento do setor elétrico que garanta maior inserção de renováveis. O relatório indica ainda a necessidade de eliminação dos subsídios governamentais aos combustíveis fósseis e direcionamento desses recursos para apoiar a transição energética justa. No mesmo sentido, o Observatório do Clima propõe aumento dos investimentos em biocombustíveis, garantindo o devido controle ambiental e as normas socioambientais que regulam esses empreendimentos. Também defende que o governo retroceda na expansão da exploração de petróleo, principalmente na Foz do Amazonas e outras bacias da margem equatorial brasileira. Assim, o relatório propõe transformar a Petrobras numa empresa de energia focada na redução progressiva da produção de petróleo e investimento em fontes de baixo carbono. Durante a atividade de lançamento do relatório, o diretor executivo do Instituto Clima Info, Delcio Rodrigues, afirmou que há uma dissonância cognitiva entre os diversos ministérios do governo. Por um lado, o Ministério do Meio Ambiente e vários outros, realmente numa intenção muito importante, muito forte de combater desmatamento, discutir NDC, etc. e tal, fazer a melhor NDC possível. Por outro lado, a gente tem o Ministério de Minas e Energia, eu já vou colocar no outro extremo, certo? Mas tem muita coisa aí no meio, com essa história de vamos ser o quarto maior exportador de petróleo do mundo, vamos abrir novas frentes de exploração, etc, etc, etc. Ah, sim, precisamos do petróleo, né, da arrecadação fiscal, seja lá do que for, do petróleo, para financiar a transição, e são discursos bastante desconexos.
As críticas também estão inseridas no relatório divulgado na última terça-feira, que afirma que as emissões do setor de energia não têm sido tratadas com a atenção necessária no caso brasileiro. O documento aponta uma priorização das fontes fósseis e defende que o governo Lula reverta a contratação de energia de carbono até 2040, prevista no Programa de Transição Energética Justa. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes, em Brasília. Locução, Douglas Matos. Gente, vale demais essa reflexão constante sobre as relações entre a economia e a transição energética no Brasil, ao mesmo tempo que o país não pode abrir mão de buscar novos horizontes, além da questão ambiental. A transição energética poderia ser também uma oportunidade para reestruturar as relações de poder em jogo. Permanecer com grandes corporações que se apropriam do monopólio energético é manter lacunas e desafios abertos. O nosso modelo de transição corre o risco de perpetuar desigualdades e concentração de poder econômico. Para que seja um processo verdadeiramente transformador, é essencial que seja guiada por princípios democráticos. A gente precisa avançar por uma energia que seja inclusiva, popular e comprometida com a nossa morada maior, o planeta. Gente, agora a gente vai falar de uma ação necessária para diminuir as ameaças à fauna aquática, especialmente da Amazônia. É que com a crise hídrica na região, o monitoramento dos rios é uma forma de acompanhar a preservação das espécies. Após a morte de 154 botos no ano passado, o ICMBio intensificou a fiscalização neste ano justamente para evitar novos óbitos. A gente vai entender os efeitos na prática com a nossa reportagem de Mayala Fernandes, mas Douglas Matos que está aqui para contar para a gente. A crise hídrica na Amazônia, que já alarmava em 2023, atingiu um ponto ainda mais crítico em 2024, com chuvas abaixo da média e a declaração de escassez hídrica pela ANA, a Agência Nacional de Águas, isso em diversas bacias da região. Em resposta, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, iniciou em setembro uma nova operação de monitoramento no Médio Solimões, focada na temperatura da água e no comportamento dos botos, além de intensificar ações de fiscalização contra a caça e pesca ilegais, que aumentam com a baixa dos rios. No ano passado, a seca severa resultou na morte de 154 botos vermelhos e tucuxis no Lago Tefé, no Amazonas. Agora, desde setembro de 2024, o ICMBio instaurou um sistema de comando de incidentes em Tefé, com o objetivo de monitorar as condições da água e o comportamento dos animais 2 vezes ao dia. A ideia é evitar a repetição dos óbitos registrados no ano anterior. Segundo Cláudia Sacramento, analista ambiental e coordenadora de emergências climáticas do ICMBio, apesar da seca mais intensa em 2024, os óbitos de botos não foram causados pelo chamado estresse térmico, como ocorreu em 2023. As 7 mortes identificadas esse ano em Tefé foram resultados de interação com pescadores e caçadores. Não necessariamente foram mortes vinculadas ao estresse térmico, como aconteceu em 2023. Entre as vítimas estão filhotes de tucuxi, um peixe-boi adulto e 2 botos vermelhos. As temperaturas da água têm se mantido estáveis, mas o monitoramento já registrou picos de mais de 39 graus. No ano passado, temperaturas nessa faixa já causavam a morte de animais por estresse térmico. Paralelamente, a caça e a pesca ilegais continuam sendo uma ameaça crítica a espécies aquáticas como o peixe-boi e o pirarucu, altamente valorizados pelas populações locais. Em resposta, o ICMBio intensificou as operações de fiscalização para combater essas práticas, com foco especialmente nas áreas onde a baixa dos rios torna os animais mais vulneráveis. O SGB, que é o Serviço Geológico Brasileiro, relata que, em setembro deste ano, o Rio Solimões atingiu o nível mais baixo desde o início das medições em 1971. A previsão é de que a seca se intensifique até meados de outubro, com a ANA, a Agência Nacional de Águas, declarando situação de escassez em várias bacias hidrográficas, incluindo os rios Purus, Acre e Tapajós.
As comunidades ribeirinhas também sofrem com os impactos da seca, a dificuldade de acesso aos centros urbanos devido à baixa navegabilidade dos rios elevou os preços de produtos e serviços. O ICMBio e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome iniciaram a distribuição de cestas básicas para as populações das comunidades que moram nas unidades de conservação do Médio Solimões. A operação busca garantir a segurança alimentar de 36 mil famílias que vivem nas unidades de conservação da Amazônia, com 150 mil cestas de alimentos planejadas para entrega. Com rios em níveis historicamente baixos, o transporte de alimentos e a água tem sido feito exclusivamente por via aérea com o apoio da Petrobras. A empresa, que já tinha colaborado durante a emergência Botos-Coari em 2023, se dispôs a auxiliar novamente. A Petrobras também auxilia com o monitoramento à fauna aquática da região por meio de drones. Inicialmente, em julho, apenas 2 unidades de conservação precisariam de suporte aéreo para a entrega das cestas. No entanto, com a intensificação da seca e o atraso na liberação do recurso por parte da Casa Civil, agora são 22 unidades que necessitam desse apoio. Na região do Médio Solimões, 2.615 famílias serão beneficiadas com mais de 10.400 cestas de alimentos e kits de tratamento emergencial de água fornecidos pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mayala Fernandes em Tefé, no Amazonas. Locução, Douglas Matos. Vale lembrar que a crise hídrica no Amazonas é ruim para todo mundo. Como a gente ouviu, tem ameaça à biodiversidade, além dos impactos socioambientais que são imensos. E quando a gente fala nisso, em cadeia, estamos falando de toda a humanidade, mesmo que esteja territorialmente longe desse local. Isso tem tanto a ver com todo mundo que a gente não separa de pelo menos 2 assuntos muito em pauta, que são as mudanças climáticas e o outro que é o desmatamento junto com a degradação ambiental. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Bom, aqui no Bem Viver, no Brasil de Fato como um todo, a gente segue acompanhando o julgamento da mineradora BHP pelo envolvimento no crime ambiental em Mariana, que aconteceu em 2015, há 9 anos. Vai completar 9 anos agora, dia 5 de novembro. A gente destacou que o processo judicial foi aberto nessa semana em Londres e deve durar alguns meses. Na terça-feira, um grupo de manifestantes aqui do Brasil realizou um ato durante o segundo dia de julgamento. Eles e elas cobravam por justiça para as vítimas do rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais, que está completando 9 anos agora no início do próximo mês. Representantes do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, e atingidos de várias cidades participaram do ato. O julgamento ocorre na Corte Britânica e vai decidir sobre a responsabilidade da BHP no crime ambiental, que deixou 19 mortes e devastou o Rio Doce, em um longo território que chegou até o Oceano Atlântico. A empresa pode ser condenada a pagar uma indenização de até 260 bilhões de reais. O processo é considerado histórico e está previsto para ser finalizado só em março do ano que vem. Numa reportagem publicada no site do Brasil de Fato, Olívia Santiago, que é coordenadora nacional do MAB, comentou sobre o assunto. Ela disse que essa busca por reparação é um marco para todo mundo perante crimes ocorridos por empresas transacionais. Além disso, que o MAB entende que esse pode ser um precedente mundial para outros crimes socioambientais. A reportagem completa está no nosso site, brasildefato.com.br, mas é claro que ao longo da semana que vem, principalmente, a gente vai dar mais ênfase para esse assunto, quando sim se completam 9 anos desse crime que segue impune. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Bom, agora a gente aproveita para compartilhar um recadinho que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo, e você pode sim nos ajudar por meio do nosso Apoie-se, contribuindo com o valor que for possível, que estiver no seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Gente, apoia-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. Lembrando que esse link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Contamos com a tua ajuda. E agora no Bem Viver a gente presta uma justa e necessária homenagem ao sacerdote peruano Gustavo Gutierrez, sem dúvida o maior expoente da teologia da libertação, o pai de tudo isso, ele que nos deixou nessa semana, terça-feira, dia 22, falecendo aos 96 anos. Ele foi um combatente ativo das ditaduras que atingiram a América Latina ao longo dos anos 60, 70 principalmente, viajando por todo o continente, conversando com a população, com o povo, nesse ímpeto revolucionário que ele carregou. E hoje a gente tem a alegria de relembrar essa trajetória, claro, com pesar no coração, mas feliz de poder falar dessa pessoa tão importante, ainda mais que quem está aqui com a gente para nos ajudar a recordar essa brilhante trajetória de quase 100 anos é ele também, o frade dominicano Frei Beto, jornalista, historiador, romancista, crítico teatral, teólogo, inclusive foi preso 2 vezes durante a ditadura militar de 64. Frei Beto, uma alegria imensa tê-lo para falar com a gente sobre esse assunto. É difícil, mas a gente está mais feliz de poder te ouvir sobre esse assunto tão importante para celebrar essa trajetória tão importante para todo mundo. Muito obrigado, Lucas, pelo convite. E falar do Gustavo Gutierrez, para mim, é uma honra, porque a gente foi muito amigo. Ele também era frade dominicano e realmente é considerado o pai da teologia da libertação. Teologia que veio resgatar uma fé libertadora dos pobres, não só da América Latina, mas de todo o mundo. Sem dúvida alguma. Eu acho que esse é o momento da gente celebrar, da gente trazer, relembrar também o que é a teologia da libertação, sempre atual, sempre necessária. Mas, Frei Beto, eu acho que para começar a nossa conversa ia ser bacana te escutar um pouquinho sobre o primeiro encontro de vocês dois. Como que vocês se conheceram? É uma memória viva ainda para o senhor? Na verdade, eu conheci o Gustavo primeiro pelo livro Teologia da Libertação, que ele lançou em 1971. E foi editado aqui no Brasil pela editora Vozes, que é uma editora católica, com sede em Petrópolis, e aquilo me encantou muito. E depois eu saí da prisão e só fui ter contato com o Gustavo, pessoalmente pela primeira vez, em 1980. Em janeiro de 1980, eu já estava fora da prisão, saí em 73, quando em São Paulo se organizou o encontro da Associação dos Teólogos do Terceiro Mundo. E ali estava o Gustavo participando. E isso, então, nos aproximou muito. Ele já era uma figura pública muito conhecida na década de 80, né, Frei Beto? Sim, pelo fato dele ter feito uma revolução na reflexão religiosa, né, que a gente diz reflexão teológica. Até a obra do Gustavo, a teologia, ou seja, os ensinamentos da igreja, eram todos pela ótica europeia, pela ótica que a gente chama de liberal, e não pela ótica de libertação. E o Gustavo inverteu esse processo. Ele falou: a fé precisa ser pensada a partir da opção preferencial de Jesus, que foi a opção pelos pobres. Então, com isso, ele formulou toda a arquitetura da fé cristã por novas categorias, categorias a partir dos pobres, e também a partir, sobretudo, da prática das comunidades eclesiais de base. E isso foi extremamente impactante, não só na América Latina, mas em todo o mundo. Da onde que a gente pode dizer que surgiu todo esse ímpeto, toda essa motivação? Ele tinha ligações fortes, por exemplo, com os povos incas, com os quechuas, né? Talvez tenha alguma relação com isso também, Frei Beto? Não, tem a ver com a origem dele, assim como o Lula é uma pessoa muito preocupada com a questão social, porque veio da miséria, né? O Lula foi retirante nordestino, quando a mãe dele se locomoveu com 8 filhos para São Paulo, tentando sobreviver. O Gustavo
tem uma origem quechua. O pai dele era assumidamente indígena e ele sempre guardou essa característica. Então, ele fez essa revolução epistemológica encarando a fé cristã pela ótica dos oprimidos, que, aliás, diga de passagem, é uma característica dos peruanos, porque também no Peru nós tivemos um teórico marxista muito importante, pouco conhecido, chamado José Carlos Mariátegui, que releu o marxismo a partir da ótica latino-americana e advertiu aos comunistas de que havia uma grande falha deles não abordarem o mundo indígena, e na América Latina é praticamente predominante. Inclusive, no Brasil, uma coisa que me surpreendeu, quando saiu o resultado do genoma brasileiro, eu pensava que nós, brasileiros, na maioria, tínhamos DNA negro, por causa da excessiva escravização que houve aqui durante os 350 anos. E o Gustavo pegou a questão indígena, e o Mariátegui também falou, a América Latina é predominante indígena, e o genoma de 2000 constatou isso. O DNA dos brasileiros não é predominantemente negro, é indígena. Isso é muito marcante. Frei Beto, e como que foi a reação da igreja de forma geral a partir desses anos 80, quando a teologia da libertação começou a ganhar forma, começou a ganhar corpo e teve tanta adesão aqui de membros da igreja aqui no Brasil e na América Latina como um todo? Olha, foi muito incômoda. Foi como explodir uma bomba, destruindo toda aquela catedral de conceitos liberais erigidos pela teologia liberal da Europa. Porque toda a teologia que nós respirávamos, aprendíamos nos seminários, era predominantemente em conceitos europeus. Uma visão da doutrina cristã, uma visão dos evangelhos pela ótica dos opressores, dos colonizadores. E o Gustavo fez com a sua obra uma reinversão disso. Não, nós temos que encarar o evangelho pela ótica dos oprimidos, que foi a maneira como Jesus encarou a Torá, né, que é o Antigo Testamento cristão. Ou seja, Jesus era um judeu, mas um judeu dissidente, um judeu questionador, tanto que ele foi condenado à morte pelo poder judaico e pelo poder romano. Como hoje a teologia da libertação vem sendo aceita, a gente conseguiu avançar nesse sentido, Frei Beto? Olha, na verdade, ô Lucas, a teologia da libertação ela não nasceu no gabinete dos teólogos. Ela nasceu da prática das comunidades eclesiais de base. Elas eram muito incisivas em toda a América Latina, principalmente no Brasil, antes do pontificado de João Paulo II. Ele jamais condenou a teologia da libertação, como jamais condenou as comunidades eclesiais de base, que são a matéria-prima da teologia da libertação. Mas ele colocou um freio de mão, e isso fez refluir muito da teologia da libertação e das comunidades eclesiais de base. Hoje, elas não são mais tão predominantes quanto nos anos 80, 90, 2000. E, portanto, essa teologia continua criando muito incômodo, mas ela continua avançada, porque hoje, inclusive, ela aborda temas que nos anos 80 não eram ainda tão frequentes na nossa reflexão teológica, como a questão identitária, a questão de gênero, a questão da ecologia, a questão da nanotecnologia, né, as novas tecnologias digitais, tudo isso hoje é abordado por vários teólogos da libertação. E no Brasil nós temos o principal ecoteólogo do mundo, que é o Leonardo Boff, que associa a reflexão teológica à questão da preservação ambiental. Um assunto cada vez mais urgente, né? Como que o senhor acredita que a gente consegue avançar mais? O senhor, por exemplo, vê a chegada do Papa Francisco de alguma maneira como uma consequência, talvez, de toda essa luta que ele propagou, que eu me referindo a Gustavo Gutierrez? Sem dúvida nenhuma. O Papa Francisco
é um homem da teologia da libertação, muito identificado com a teologia da libertação. E o Francisco foi muito amigo do Gustavo, o recebeu várias vezes, inclusive o hospedou na Casa Santa Marta, no Vaticano, onde o Francisco mora. E, enfim, ele apoiava, né? E o Francisco, em todas as suas encíclicas e documentos, ele é muito contundente ao modelo atual de capitalismo. Ele não diz, em nenhum momento ele usa a palavra capitalismo, mas ele sempre abre todo um horizonte para um outro mundo pós-capitalista, que ele também não chama de socialista, mas ele abre essa reflexão. Portanto, se há alguém muito identificado, é o Francisco, que inclusive tem muito apreço pelos teólogos da libertação. A mim ele recebeu 2 vezes, em 2014 e o ano passado, em 2023. Então o senhor acredita que há um processo que ainda está em andamento, iniciado ainda nessa década de 80? Sem dúvida nenhuma, é definitivo. A teologia da libertação vai cada vez mais propiciar aos cristãos latino-americanos uma visão libertadora. E eu tenho feito esse trabalho de uma maneira muito detalhada, numa releitura dos 4 evangelhos, que essa releitura está sendo publicada pela editora Vozes, em 4 volumes. Já saíram 2, que é o Jesus Militante, sobre o Evangelho de Marcos, que historicamente foi o primeiro a ser escrito, e o Jesus Revolucionário, não, melhor, é o Jesus Rebelde, sobre o Evangelho de Mateus. Em fevereiro do ano que vem deve sair o Jesus Revolucionário sobre o Evangelho de Lucas e finalmente virá o Jesus Amoroso sobre o Evangelho de João. Então, toda essa releitura dos 4 evangelhos é feita pela teologia da libertação. Perfeito. Frei Beto, eu gostaria de retomar um pouquinho mais essa influência da teologia da libertação, especialmente no Brasil, relacionando com os povos indígenas, como o senhor muito bem frisou sobre essa relação, sobre essa identidade, sobre essa percepção que o Gustavo Gutierrez tinha sobre o nosso continente, citando, por exemplo, o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, a CPT, a Comissão Pastoral da Terra. Esses movimentos, eles também têm uma relação intrínseca com todo esse avanço que o Gustavo proporcionou nesses anos 60, 70? Mas sem dúvida nenhuma, Lucas, porque, na verdade, a teologia da libertação não foi criada num gabinete de teólogos, numa academia teológica. Ela vem da prática das comunidades eclesiais de base, das pastorais populares, da Comissão Pastoral da Terra, que deu origem ao MST, né, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra. Enfim, é a matriz disso. E é muito importante a teologia da libertação num continente como a América Latina, onde a cultura predominante, capilar do nosso povo, ela é religiosa. Se você perguntar a um camponês, a uma empregada doméstica, a uma faxineira, qual é a sua visão de mundo, certamente ela dará uma resposta em categorias religiosas. Então, esse é o grande mérito da teologia da libertação, reler a revelação cristã, a doutrina cristã, pela ótica dos oprimidos. E quais seriam os maiores desafios que a gente tem hoje para esse avanço da teologia da libertação? Para onde que ela precisa avançar? O desafio é que, diante do avanço da teologia da libertação, da incidência muito forte, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, que é um governo imperialista, alertou que a teologia da libertação fazia mais mal para os seus interesses na América Latina do que o marxismo. E daí passou a financiar as igrejas eletrônicas, essas igrejas da prosperidade, essas igrejas alienantes, essas igrejas que submetem milhões de fiéis a categorias próprias do capitalismo, de serem abnegados com seu sofrimento, ou de acreditarem na meritocracia, ou de acreditarem que você tendo esforços empreendedoristas, você vai sair da pobreza, sem nenhuma consciência que não existe pobre, existem pessoas empobrecidas. Todos os pobres que nós conhecemos são resultado desse neoliberalismo capitalista que priva as pessoas, pela estrutura social em que vivemos, do acesso aos bens essenciais à vida, porque a sociedade em que vivemos, sendo capitalista, ela tem como valor, né, põe entre aspas essa palavra valor,
a acumulação privada da riqueza. E a acumulação privada da riqueza faz com que essa riqueza não seja partilhada, compartilhada por milhões de pessoas que acabam condenadas à pobreza. Frei Beto, dando um pouco de continuidade justamente a isso que o senhor estava falando e retomando um pouquinho sobre essa relação do Gustavo Gutierrez com o Papa Francisco e como o Papa Francisco tem sido um importante propagador das ideias dele, o senhor comentou um pouco que o Papa Francisco evita ou não pronuncia, por exemplo, a palavra socialismo, marxismo, quando ele justamente faz esses embates contra o neoliberalismo, o capitalismo e também evocacionando a teologia da libertação. Para o senhor isso te parece um problema? Talvez fosse melhor que a gente citasse, que a gente manifestasse, que a gente tornasse essas palavras como socialismo mais plurais e mais aceitas, ou parece que é importante não usar necessariamente o termo para poder propagar maior a teologia da libertação sem tantos receios? Não, no caso do Papa Francisco é melhor que ele continue mineiramente atuando, né? Porque ele é um representante de uma religião universal, ele é uma referência com muita autoridade para vários segmentos cristãos, porque pouca gente sabe disso, a Igreja Católica não se restringe a esse catolicismo que nós conhecemos no Brasil e no mundo ocidental. Ela tem 24 vertentes religiosas, inclusive com hábitos, costumes e visões diferentes pelo resto do mundo, principalmente no Oriente. Então, eu acho que o Papa Francisco é muito hábil de não utilizar palavras que causam um certo impacto em ouvidos formados pelo preconceito. Maravilha. A gente está conversando então com o Frei Beto, frade dominicano, jornalista, historiador, romancista, crítico teatral. Ele está nos ajudando a celebrar a trajetória do sacerdote peruano Gustavo Gutierrez, o maior expoente, o criador, o fundador, o pai da teologia da libertação, que nos deixou nessa semana, terça-feira, dia 22, falecendo aos 96 anos. Frei Beto, nossa conversa está chegando ao final, mas eu queria só mais uma vez retomar o início para falar um pouquinho mais da relação de vocês dois. O senhor já comentou um pouquinho de como conheceu ele, principalmente por meio da própria publicação dele. Isso é na década de 80 que vocês se encontraram, mas qual que foi o último encontro de vocês? Vocês conseguiram criar uma assiduidade aí para continuar conversando, tendo contato, trocando, ou foi um contato mais intelectual por meio de trocas de conhecimento, por cartas, publicações? Não, eu tive muitos contatos com o Gustavo. No Peru, onde ele vivia, no convento dos dominicanos de Lima, várias vezes estive lá e convivi com ele, e também em encontros internacionais de teologia, seja em São Paulo, aqui no Brasil, seja no exterior, como houve um encontro de teólogos latino-americanos e europeus em Madrid, há muitos anos atrás, e o Gustavo participou. Então, nós tínhamos uma relação muito fraterna, muito fraterna. E o Gustavo, ele não entrou como sacerdote nos dominicanos. Ele primeiro foi padre diocesano da Diocese de Lima. Depois, já com uma idade madura, não me lembro, já devia ter mais de 50 anos, que ele decidiu ingressar na Ordem dos Dominicanos, se tornar religioso, como eu sou. E aí, então, essa proximidade ficou maior ainda. E a gente, de vez em quando, trocava correspondência, enfim. Tínhamos uma amizade muito fraterna. Qual que é a última lembrança que fica do senhor de Gustavo Gutierrez? A última lembrança dele foi justamente uma vez que eu escrevi a ele, insistindo que ele viesse a um evento no Brasil, mas por questão de agenda, ele, inclusive, depois, até os 90 anos, participava de muitas atividades e era professor na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. E como ele tinha uma agenda muito carregada, e além disso tinha que dedicar tempo aos seus livros, que são maravilhosos, estão publicados aqui no Brasil pela editora Vozes, então ele falou que, infelizmente, não podia me atender. Foi isso.
Frei Beto, nossa conversa está chegando ao final mais uma vez, digo só mais um minutinho, senhor, porque você fez uma comparação no início que eu queria propagar um pouquinho mais essas ideias sobre essa comparação que o senhor fez com Gustavo Gutierrez com o presidente Lula. E te pergunto isso frente a esse terceiro mandato que o presidente vem enfrentando, angariando alguma popularidade, ao mesmo tempo que vem sofrendo bastante resistência de toda essa população ligada ao bolsonarismo e também muito ligada ao evangelho. A gente está vendo, né, cada vez mais o público evangélico crescendo no Brasil. Algumas pesquisas indicam que talvez essa igreja tenha maior influência, tenha maior número de propagadores do que propriamente os católicos, isso que seria uma mudança histórica. Como que o senhor entende que o presidente Lula e todos os movimentos progressistas ligados à teologia da libertação precisam encarar e olhar para essa mudança que vem se consolidando no país? Olha, Lucas, eu acho que é muito importante levar em conta que a cultura do povo é fortemente religiosa, saber lidar com a questão religiosa. E o pessoal de esquerda nem sempre soube lidar com isso. Agora, é importante o que eu vou dizer. É preciso evitar a confessionalização do Estado, como queria o Bolsonaro, né? Quando, inclusive, falou que ia nomear um ministro para o STF, visceralmente cristão, uma coisa assim, uma expressão que ele Terrivelmente evangélico. terrivelmente evangélico, etc. E, ao mesmo tempo, é preciso também a gente evitar a ideologização ou a partidarização das igrejas. As igrejas, elas devem estar, na minha opinião, na linha de Jesus, que é a adopção pelos pobres, mas você não pode, numa homilia de domingo, como padre ou pastor, direcionar os votos dos seus fiéis. É preciso esclarecê-los sobre as causas dos males sociais, mas sem partidarizar. Esse equilíbrio a direita jamais consegue. A direita quer sempre partidarizar as religiões e, ao mesmo tempo, confessionalizar o Estado. E o Lula, felizmente, tem mantido esse equilíbrio. O Lula também é um adepto da teologia da libertação, ele é um cristão assumido e tem tido uma muito boa relação com as igrejas em geral, com as religiões em geral, né? E isso é muito importante porque a religião talvez seja o sistema de sentido mais abrangente do ser humano, porque ela não só explica a nossa origem, a origem do universo, mas também o que vai ocorrer com cada um de nós após a morte. Isso nenhum outro sistema de sentido é capaz de abranger. Então é muito importante ter presente que o pensamento religioso ele é visceral, ele é importante, ele é determinante na vida das pessoas. Que lindo, importante. Frei Beto, uma última questão que o senhor estava comentando justamente sobre essa ligação do Gustavo Gutierrez e toda a formação da teologia da libertação nessa perspectiva indígena dos povos originários, e hoje a gente vive esse momento caótico de mudanças climáticas, enfrentando eventos extremos aí com uma recorrência tremenda que vem, enfim, destruindo grande parte do país, da população. Então eu fico pensando se talvez a teologia da libertação esteja se caminhando para o seu auge nesse momento que vai de fato conseguir congregar, conseguir colocar de fato esses povos indígenas que são os verdadeiros protetores das matas, de todas as florestas, de toda a biodiversidade, ao lado então dessa concepção ideológica, religiosa, que consegue unir e, enfim, dar protagonismo. O senhor consegue ver uma correlação entre esses fatos, as mudanças climáticas e a teologia da libertação fundada a partir dessa base? Lucas, eu vejo essa relação e o Leonardo Boff, como teólogo da libertação, ele se equipara ao Gustavo Gutierrez, como pai da teologia da libertação, tem trabalhado muito esse tema. Mas eu não acho que seja a teologia que vai conseguir isso. É uma visão política que vai conseguir isso. É preciso, né, derrubar o marco temporal, demarcar as terras indígenas, valorizar a cultura e a religião dos povos originários, enfim, não necessariamente a teologia da libertação. Isso é algo que extrapola as fronteiras da teologia para ser uma questão de direitos humanos, de cultura, de leis importantes para um país onde nós temos praticamente 1 milhão de indígenas assumidos.
Perfeito. Esse foi o Frei Beto, frade dominicano, jornalista, historiador, romancista, crítico, teatral, teólogo, preso 2 vezes durante a ditadura militar, e ele nos ajudou a celebrar, a rememorar a trajetória desse grande sacerdote peruano, Gustavo Gutierrez, um dos fundadores da Teologia da Libertação, ele que nos deixou nessa semana, terça-feira, dia 22, falecendo aos 96 anos. Frei Beto, uma alegria imensa mais uma vez, um momento duro, mas muito importante te ouvir para dar toda essa perspectiva, esse embasamento histórico, essa contextualização. Então, obrigado mais uma vez pelo seu tempo e um momento tão delicado, mas sempre importante de ouvi-lo, viu, amigo? Muito obrigado, Lucas. O meu abraço afetuoso a todos aqueles que nos assistem e que acreditam, sabe, num outro mundo possível, que Jesus chamava de reino de Deus, não colocado no céu, mas como uma utopia histórica, ou seja, um mundo de harmonia, um mundo de socialização dos bens, um mundo de amorização das relações pessoais. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de poder incentivar as pessoas a conhecerem melhor a teologia da libertação, principalmente a obra de Gustavo Gutierrez. Muito obrigado. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E agora bora compartilhar aquela notícia que nos enche de orgulho. O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem nosso programa por todo o Brasil todos os dias. A gente aproveita, tá? Para mandar aquele abraço especial para todo mundo que faz essa articulação acontecer. São quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem nosso programa e compartilham as edições diárias. E a boa notícia é que essa rede não para de crescer e você pode se ajudar a mais com a gente. Se você faz parte de uma rádio e quer se juntar na nossa parceria, é só se cadastrar no nosso site. Vai em radiobrasildefato.com.br que tem o passo a passo. É só clicar em como ser uma rádio parceira que tem o caminho para você se juntar com a gente. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Gente, você sabia que além de acompanhar o Bem Viver, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher a categoria de notícias que mais te interessa. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. brasildefato.com.br/boletim, simples assim. brasildefato.com.br/boletim. Clica lá que você recebe as notícias fresquinhas no seu e-mail. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. E a vereadora Tainá de Paula do PT foi reeleita na cidade do Rio com nada mais, nada menos que 49 mil votos. Ela se consolidou como uma das principais lideranças da esquerda na capital fluminense e, olha só, conversou com o Brasil de Fato. Para o repórter Igor Carvalho, ela disse em alto bom som que quer ser prefeita do Rio. Pois é, gente. A conversa foi feita no nosso BDF Entrevista e a gente vai trazer agora alguns trechinhos desse bom papo que foi com a vereadora. Ela foi a mulher mais votada para a Câmara do Rio nas eleições esse ano, e Tainá explicou essas pretensões, né? Ela faz um apelo para que o PT volte a ter uma candidatura competitiva depois de tantos anos, isso no Rio de Janeiro. Então, perguntada sobre o assunto, ela assumiu que pensa em ser a candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, isso futuramente. E não vou mentir, quem fala a verdade não merece castigo, quero muito ser prefeita do Rio. Acho que não é só uma política, um movimento necessário para a esquerda, mas é necessário para a cidade.
A gente vem de um momento grande, né, de um período longo da política do César Maia, que é um sujeito que respeito muito, tem longa tradição lá no Rio de Janeiro, mas é um sujeito ultraliberal, que passa o bastão para Eduardo Paes, que eu sou pessoalmente apaixonada, mas que é um sujeito também de setores econômicos poderosos da cidade e dialoga muito com esse setor, né, tendo aí limites, inclusive, de fazer uma gestão mais progressista, mais arejada em algumas pautas. E acho que é o momento, de fato, da gente fazer uma renovação no caldo, no extrato político do Rio de Janeiro. E gostaria de ser aí uma figura estratégica para esse processo acontecer. Mas eu sou, ao mesmo tempo, muito cautelosa no movimento que o PT precisa fazer nos próximos ciclos. E eu não quero ser meio lulista nesse processo. O Lula é um sujeito que sempre teve o Rio de Janeiro como coringa, né? O que o PMDB quer? O que o PSD quer? Será que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro conserta, resolve a conjuntura nacional? O Rio de Janeiro é aquela velha moeda de troca no tabuleiro geral da política brasileira. Será que em 2028 nós estaremos quitados com 26? Que vai ser uma conta dificílima. Tinha gente fazendo... Portos. Tinha gente tampando o nariz com Alckmin. Eu sei lá o que virá do palanque da concentração de 26. Tainá de Paula sofreu um atentado no dia 3 de outubro deste ano, a 3 dias da votação do primeiro turno. O carro dela foi baleado, mas a parlamentar e o motorista não sofreram nenhum ferimento porque o veículo era blindado. Na entrevista, o nosso repórter Igor Carvalho lembrou o crime contra Marielle Franco, no mesmo Rio de Janeiro, em 2018. E ele perguntou sobre o fato de outra vereadora negra sofrer um atentado agora, nesse ano. Eu só não fui interrompida como interromperam Marielle, porque eu aprendi. Talvez a esquerda não tenha aprendido, mas as parlamentares negras aprenderam. Hoje eu não tenho condições de andar com um carro que não seja blindado na cidade do Rio de Janeiro. É inviável. Uhum. E isso é uma interrupção da minha liberdade, da minha forma, inclusive, de legislar, da minha forma de fazer política. Eu ia te perguntar isso agora. É uma campanha mais cara. Poucas parlamentares negras vão conseguir nos próximos anos se reeleger, porque é, sim, uma campanha mais cara. É uma campanha muito mais insegura. O nosso voto, né, tem... Eu não ia citar aqui, a gente falou em off, eu vou falar aqui. Tem um incômodo do número de parlamentares negros eleitos no país, né? Eu vejo alguns intelectuais, alguns dirigentes partidários fazendo artigos sobre o problema do voto racializado e como os parlamentares negros ganham relevância nesse processo. Esse voto, ele é a reconexão com o sentido de parte dos trabalhadores e do campo democrático popular. Se a gente consegue organizar uma maioria negra que concentra votos num representante, assim como nós conseguimos organizar uma classe trabalhadora que se via representada, identificado no cara de 9 dedos nordestino, essa tática do velho populismo latino-americano das massas é a tradição e a base do nosso campo. Exato. Se a gente está massacrando a formulação que faz, inclusive, com que a gente surja, a forma como as nossas lideranças foram construídas, vamos combinar que a gente vai ter que reinventar muita coisa, né? E aí me assusta a gente não compreender a estratégia que se tem de ter uma mulher negra como eu, que dialoga com mães negras de periferia, que dialoga com jovens egressos do sistema prisional e que são apolíticos, que votaram, inclusive, no bolsonarismo em 2018, e hoje. A vereadora reeleita também analisou o período em que foi secretária do Meio Ambiente na cidade do Rio. E o Rio de Janeiro, apesar de ser uma das cidades mais desafiadoras do mundo, né, tem um lugar de aprendizagem muito grande, uma super escola. É uma cidade que tem favela, que tem mar, que tem serra, que tem grandes rodovias. É uma cidade que te obriga a entregar muito e se dedicar muito a ela. E isso, claro, faz, inclusive, reflexo no que a gente conseguiu produzir. E, ao mesmo tempo, eu tinha um desafio de dar consequência a toda a trajetória da luta antirracista que eu já trazia na minha trajetória, na discussão. E a pauta do clima é muito estratégica para a gente fazer esse lugar. O convite para eu virar secretária vem logo após a COP, a Conferência do Clima. Lula sequer ainda já estava eleito, mas não estava empossado.
nós encontramos o presidente Lula na COP, junto com o prefeito Eduardo Paes, e naquela COP as negociações para a composição do governo se iniciam. Existe, né, claro, setores muito tradicionais da pauta ambiental, então o conservacionismo, a proteção das áreas das unidades de conservação, que acho que isso é uma coisa muito consolidada no Rio de Janeiro, é uma cidade, inclusive, espelho para que outras cidades, é uma cidade de referência na discussão ambiental e climática. Isso me ajudou muito, porque do ponto de vista estrutural, né, a Secretaria de Meio Ambiente é uma secretaria muito estruturada, com técnicos muito experientes, que participaram da Eco 92, que participaram da realização do Código Florestal Brasileiro, enfim. Tem aí um arcabouço, um staff muito letrado e que sabe muito bem como rodar a máquina. E isso fez com que eu tivesse a oportunidade de construir políticas e programas que ainda não faziam parte do dia a dia cotidiano da Secretaria. Primeiro, a gente assumiu o compromisso de fazer a primeira usina de reciclagem pública lá no Rio, com a política municipal dos catadores, e a usina de reciclagem da tecnologia para os catadores é algo que é um gargalo no Brasil e foi fundamental. Com a discussão das favelas, veio muito a partir, eu preciso construir mais lideranças que reflitam e discutam o racismo ambiental e o debate da educação ambiental a partir da nossa chave. E a gente criou, o primeiro programa que a gente criou, as Guardiãs das Matas, que são mulheres de favela e periferia que fazem educação ambiental na ponta. E isso foi muito extraordinário porque existia até hoje no Rio de Janeiro um entendimento de que a favela é um problema ambiental, que a favela não pode ter soluções, que as favelas precisam ser combatidas, removidas. O problema de todos os rios urbanos do Rio de Janeiro são das favelas. E a atuação delas foi fundamental para que, a gente de fato atacasse os problemas crônicos que as favelas têm. A gente conseguiu reduzir, por exemplo, em 35% os lixões clandestinos em favelas do Rio de Janeiro por conta da atuação dos guardiões. Como é que a gente prepara melhor com o protocolo de orientação para evento extremo a partir das guardiões no Rio de Janeiro nesse processo. Para além disso, como é que a gente usou a grana de proteção ambiental pela primeira vez nas favelas do Rio de Janeiro. Isso é algo que não acontecia. O dinheiro tanto do Fundo de Conservação Ambiental quanto de outros fundos com recorte ambiental eram utilizados para os parques urbanos e para as unidades de conservação. Nas áreas, nas franjas, principalmente ligadas à favela, a gente não tinha nenhum recurso público para além da Secretaria de Habitação para cuidar dos rios, para cuidar dos animais silvestres dessas favelas. E aí que coisa doida você pensar que um limite invisível faz uma separação entre a favela do Borel e a Floresta da Tijuca. Quem disse que é diferente? Aquele território ali passa o macaco prego, a preguiça, da mesma forma que passa da floresta a 20 metros a 30 metros de distância. Então a gente pensar essa favela como também parte de uma floresta, inclusive é o nome de um programa, Cada Favela é uma Floresta, faz parte de um projeto de recuperação ambiental, de restauração florestal muito grande, um dos maiores do país. Então acho que deixei um legado bacana nesse sentido. Gente, lembrando que esse é só um trecho do BDF Entrevista e a versão completa você encontra na página do radiobrasildefato.com.br. Também dá pra procurar no YouTube do Brasil de Fato, que tem esse papo completo, transcrito, em vídeo, em áudio. Bora conferir esse papo que é bom demais com a vereadora. E agora a gente fala de uma boa notícia sobre a Casa da Economia Solidária em Porto Alegre. O espaço que fica no centro da cidade foi reaberto após enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul nesse ano. A reabertura foi na segunda-feira passada e a Casa da Economia Solidária é um importante ponto de apoio para 17 empreendimentos. Ela volta a contribuir para a geração de renda de mais de 120 famílias da capital e região metropolitana. Ela foi inaugurada ainda em 2014 e reúne artesãos e artesãs que produzem itens variados. São esculturas, colares, artigos para decoração, tudo sempre a partir de materiais recicláveis, gente. Além disso, o local também vai retomar em breve os cursos de qualificação para os trabalhadores e trabalhadoras. Quem quiser saber mais detalhes sobre essa boa notícia, pode procurar no site do BDF Gaúcho, vai lá em brasildefatoRS.com.br.
E com essa a gente se despede, mas sem abrir mão de lembrar a importância das experiências de economia solidária. Em Porto Alegre ou em qualquer outro local, elas incentivam a cooperação, autogestão e equidade nas relações de trabalho. E a economia solidária, por exemplo, que busca valorizar mais as pessoas e a natureza, ao invés de apenas pensar no lucro. Então vamos ficar de olho nessa forma de organização popular. Pode ser uma cooperativa perto da sua casa, uma feirinha agroecológica e muitas outras formas são possíveis. Gente, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã, então, a gente está de volta sempre a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual, transmite o programa pela 98,9 FM na Grande São Paulo. Mas o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. E lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.